Olá, meu nome é Sheila, tenho 35 anos e meu marido é 5 anos mais novo que eu. Estava totalmente focada na minha carreira e ele era meu subordinado no trabalho. Honestamente, o casamento não estava nos meus planos, não me atraía a ideia de me estabelecer, pois nunca tinha saído com ninguém antes. No entanto, acabei casando graças ao seu cortejo persistente. Ele me assegurou que eu poderia continuar trabalhando como quisesse após o casamento, assumindo ele mesmo todas as tarefas domésticas. Seu enfoque me intrigou quanto à possibilidade do casamento. Não é que eu me opusesse a ter filhos, embora nunca tivesse me interessado pelo casamento. De vez em quando, pensava na possibilidade de formar uma família. Ao me aproximar dos 35, percebi que o tempo estava se esgotando, caso eu quisesse ter filhos. Assim, decidi me casar com meu atual marido. No começo, éramos apenas nós dois. Após o casamento, fiel à sua palavra, ele apoiou minha carreira e assumiu a maioria das responsabilidades da casa. No entanto, tudo mudou cerca de 6 meses depois do casamento, quando meu sogro faleceu inesperadamente. A perda repentina deixou minha sogra e minha cunhada mais nova, Vanessa, de 33 anos, desorientadas. Disseram que não poderiam lidar com a situação sozinhas. Embora Vanessa trabalhe como freelancer com uma renda decente, seu foco em atividades de fã significa que sua estabilidade financeira não é robusta. Sempre senti que ela deveria buscar o emprego em tempo integral. Sempre que Vanessa e minha sogra se aproximavam de mim, Ralph sugeria que todos vivêssemos juntos. Sheila, você considerou se mudar com minha mãe e minha irmã? Você pode continuar trabalhando normalmente, e tê-las por perto aliviaria ainda mais a carga doméstica. O que você acha? Estou de acordo em manter meu trabalho, mas não tenho certeza de assumir mais tarefas domésticas. Se sua mãe se mudar e nós ajudarmos, ela não deveria assumir a maior parte das tarefas da casa. Bom ponto. Vou conversar com minha mãe e minha irmã sobre isso. Por favor, pense em vivermos juntos. Vou esperar uma resposta clara de sua mãe e de Vanessa. Tenho minha própria vida e considerações financeiras a levar em conta. Deixei claro para meu marido que queria que todos os aspectos fossem cuidadosamente considerados. Pode parecer frio, mas o cuidado requer um planejamento cuidadoso. No final, meu marido me assegurou que sua família cuidaria de todas as tarefas domésticas. Pensei em insistir em um acordo por escrito, mas guardei esse pensamento para mim. Afinal, eram tecnicamente família, então confiei que cumpririam a palavra. Nos mudamos para a casa da família do meu marido. No nosso primeiro dia lá, fui visitar minha sogra para cumprimentá-la. Estou animada para morarmos juntos. Como Ralph deve ter mencionado, continuarei com meu trabalho como de costume, então espero que você e Vanessa possam cuidar das tarefas da casa. Em resposta, minha sogra nem sequer me olhou antes de dizer: por que Ralph se casou com alguém como ela? Ela trabalha, então todas as tarefas da casa vão recair sobre mim. Isso é aceitável para uma esposa? Normalmente, uma esposa lidaria tanto com o trabalho quanto com as responsabilidades do lar. Sua expectativa de que eu fizesse tudo era simplesmente inacreditável. Ela se certificou de que eu ouvisse bem antes de sair da cena. Isso não era o que eu esperava, de jeito nenhum. Pensei que as palavras da minha sogra me deixaram desconfortável em relação ao nosso futuro juntas, especialmente ao saber que ela falava de mim desse jeito. Mais tarde, descobriria que tudo se tratava do meu dinheiro. Pouco depois de morarmos juntas, notei algo preocupante no nosso primeiro dia sob o mesmo teto. Apesar dos comentários sarcásticos anteriores, tanto minha sogra quanto Vanessa me ignoraram completamente. Só preparavam refeições quando meu marido estava presente e não faziam nenhum esforço para me ajudar com a limpeza ou a lavanderia. Tentei confrontá-la várias vezes sobre as promessas quebradas. No entanto,
Toda vez que eu me dirigia à minha sogra respeitosamente como senhora, ela me lançava um olhar cortante e se afastava, deixando claro que não tinha intenção de falar comigo. Embora Vanessa não se comportasse exatamente como a mãe, me era impossível protestar contra qualquer uma das duas. Com o tempo, fazer minha própria lavanderia e limpar ao voltar do trabalho se tornou rotina. Eu queria contar isso ao meu marido, mas hesitava por simpatia por ele. No entanto, o comportamento delas piorou quando enfrentaram problemas financeiros. Começaram a me pressionar repentinamente por mais dinheiro para atividades recreativas, aproximando-se de forma evasiva, como se preferissem não me confrontar diretamente, e deixavam bilhetes debaixo da minha comida. Hoje mesmo encontrei um bilhete da minha sogra. Estamos em uma situação difícil este mês. Você poderia nos emprestar R$300? Pensei em discutir isso com meu marido, mas ele parecia ter problemas de dinheiro devido às suas obrigações sociais e ao hábito de beber, frequentemente perguntando se poderíamos reduzir os gastos naquele mês. Quando ele era meu subordinado, sempre se assegurava de que eu não gastasse com festas desnecessárias. No entanto, depois de trocar de departamento após o casamento, ele achou difícil recusar convites, e esses gastos começaram a se acumular. Eu tinha dificuldade em abordar as demandas financeiras com ele, então, a contragosto, cedi às suas solicitações, tratando isso como um empréstimo. Esse padrão continuou por 2 anos. Meu marido ficou cada vez mais confortável em não contribuir para as despesas domésticas, frequentemente insistindo em reduzir os custos a cada mês com uma aparente indiferença. Eu até havia me acostumado a essa rotina, sentindo-me presa em um ciclo de esquemas intermináveis. Ainda havia algo mais que ele continuava a fazer, que explicarei em breve. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei vários objetos espalhados fora de casa. Ao me aproximar, percebi que eram minhas coisas. O que é isso? Fiquei furiosa ao ver minhas coisas tratadas de forma tão desrespeitosa. Decidida a expressar minhas queixas, tentei abrir a porta da frente, apenas para descobrir que minha chave não funcionava. Trocaram as fechaduras enquanto eu estava fora. Não consigo mais suportar isso. Enquanto observava minhas coisas espalhadas, refleti sobre meus próximos passos. Foi então que notei outro bilhete embaixo dos itens. Dizia: nem pense em voltar. Não queremos ver sua cara. Considere-se com sorte por não termos jogado suas coisas fora. Que nojento. Minha sogra e Vanessa sem dúvida foram as responsáveis por isso. Eu me perguntava o que Ralph teria dito sobre a situação, mas a essa altura já não me importava. Felizmente, eu estava com as chaves do carro. Rapidamente carreguei tantas das minhas coisas quanto pude no carro e dirigi diretamente para a casa dos meus pais. Senti-me aliviado ao saber que minhas coisas estavam seguras, pelo menos meu trabalho não seria afetado. No dia seguinte, quando cheguei à casa dos meus pais, eles estavam visivelmente surpresos, mas me receberam calorosamente. Era reconfortante estar de volta ao meu lar de infância, um lugar que eu mal visitará nos últimos 2 anos tão ocupados. Enquanto tomava o chá que minha mãe preparara, cercada pelo calor familiar, meu pai perguntou: por que trouxe todas as suas coisas para cá? Você saiu da casa deles? O casamento requer paciência. Reflito sobre o peso dessas palavras. Durante 2 anos, minhas interações com minha sogra e Vanessa foram escassas, limitadas principalmente a bilhetes ocasionais pedindo dinheiro. Ralph se tornou gradualmente completamente dependente da minha renda e, recentemente, comecei a sentir que ele me via simplesmente como um caixa eletrônico conveniente. Eu suportei essa situação até agora. Quando finalmente confiei aos meus pais o que estava acontecendo, eles mostraram empatia. Sheila, você já foi paciente o suficiente. Não pediremos para que suporte isso por mais tempo. Agora que você se afastou, talvez seja a hora de enviar uma notificação de divórcio para Ralph.
De fato, ele parecia ser um bom rapaz quando nos casamos, mas o dinheiro tem uma forma de mudar as pessoas. Que pena, comentou meu pai. Tanto ele quanto minha mãe demonstravam genuína simpatia por mim, uma gentileza que eu não experimentava há 2 anos. As lágrimas encheram meus olhos inesperadamente. Foi tão difícil assim para você? Perguntou meu pai, com uma expressão preocupada. Não é só isso. Eu não sentia esse tipo de compaixão há tanto tempo. É reconfortante. Como você disse, papai, vou enviar os papéis do divórcio para Ralph, mas quero observar a situação por mais um tempo. Tenho uma sensação de que algo interessante pode acontecer em breve. De fato, eu pressentia que alguma ação iria ocorrer. Surpreendentemente, esse momento chegou cerca de 3 meses depois. Nesse período, eu havia saído da casa dos meus pais e me estabelecido em um novo apartamento. Nunca imaginei que recuperaria o controle sobre minha renda e que poderia gastar como desejasse. Contratei um serviço doméstico para cuidar das tarefas de casa, liberando-me para aproveitar meus dias de folga com viagens e compras, coisas que eu desejava há muito tempo. Cada dia me lembrava do valor do meu trabalho árduo. Comecei a questionar por que suportei aqueles 2 anos e percebi que talvez tivesse sido influenciada ou até mesmo manipulada pelos meus sogros. Então, exatamente 3 meses depois de terem trocado as fechaduras e jogado minhas coisas para fora, meu celular vibrou com uma ligação inesperada. Inicialmente, considerei ignorá-la. Recusei a primeira chamada, mas o celular voltou a vibrar, e então uma terceira vez em rápida sucessão. Eles devem estar com problemas, pensei. Atendi a ligação seguinte, e imediatamente a 4ª chamada chegou. Sheila, onde você está? Fui até a casa dos seus pais, mas eles não me disseram onde você estava. Também tentei no seu trabalho, mas ninguém quis me dizer seu paradeiro. Era minha sogra, alguém que me ignorara durante os últimos 2 anos. Sua voz, que eu não ouvia há tanto tempo, parecia cautelosa. Apesar de ter atendido a chamada, mantive-me em silêncio, desfrutando da antecipação do que ela diria a seguir. Olá família, vocês estão aí? Por favor, voltem logo e restaurem nossas vidas. Nem conseguimos sair para aproveitar. O que deveríamos fazer agora? Achei que viver sem gastar com lazer seria suficiente, mas evidentemente não foi o caso. Nossa linha telefônica e eletricidade estão prestes a ser cortadas. Estamos à beira do desespero. Por favor, volte imediatamente. Ela nem percebe que só pensa em si mesma. Ela não deveria começar com um pedido de desculpas por ter me expulsado, pensei, enquanto ouvia em silêncio. Vanessa parecia incapaz de entender o quanto aquilo havia me ferido. Sheila, você não está dizendo nada. Está ouvindo? Isso não te incomoda, saber que estamos em uma situação tão difícil, continuou ela, sem remorso. Percebendo que uma desculpa não viria, decidi encerrar a chamada e pressionei o botão para desligar. Eles nem pareciam entender o significado de arrependimento. No dia seguinte, meu telefone tocou novamente. Olá, Sheila. Por que você ignorou a ligação da mamãe ontem? Estamos passando por problemas e você não fez nenhum esforço para ajudar. Ela nem sabia se você estava ouvindo. Ignorar chamadas assim é tão imaturo. Desta vez era Vanessa. Sinceramente, as ligações dela sempre foram as mais irritantes, e agora ela ainda tinha a ousadia de me dar lição sobre não ignorar chamadas. Fui ignorada por 2 anos, e agora eu era errada? A audácia dela era inacreditável. Planejei suportar a chamada por mais um tempo, mas, sem uma desculpa, eu não tinha intenção de responder. Ouvi dizer que estamos com problemas financeiros em casa. Nosso telefone e eletricidade podem ser cortados em breve. Sem ar-condicionado nesse calor, podemos passar mal de calor. Você consegue viver com isso? E se cortarem nossa linha, como poderemos te contatar? Então, por favor, volte logo e nos ajude a pagar as contas atrasadas.
As exigências egoístas dela me deram ainda mais motivos para ignorá-la. Ei, está ouvindo? Você não disse uma palavra. Ah, está chateada com o que aconteceu 3 meses atrás? Aquilo foi obviamente uma brincadeira. Você está exagerando. Como adulta, deveria saber a diferença entre uma brincadeira e algo sério. Pare de ser teimosa e volte para casa. Jogar minhas coisas para fora e trocar as fechaduras foi um recado claro para eu não retornar. Mesmo que tentem alegar que tudo foi uma brincadeira pesada, eu custava acreditar nisso, já que Vanessa não parecia nem um pouco interessada em se desculpar. Decidi encerrar a chamada. Continuar ouvindo seria uma perda de tempo. No dia seguinte, finalmente recebi uma ligação do meu marido. Sheila, sinto muito. Minha mãe, minha irmã e eu chegamos à conclusão de que fizemos coisas terríveis. Pode voltar? Nossa casa está desmoronando, estamos sem dinheiro, todos estão tensos. Pedimos sinceras desculpas e queremos você de volta. Meu marido parecia desesperado para se desculpar, mas era tarde demais. Porque ele me ignorou por 3 meses. Se tivesse sido apenas 3 dias, talvez eu tivesse considerado voltar, mas 3 meses se passaram. Abracei minha nova vida e estou aproveitando cada momento da minha independência. Aprecio o pedido de desculpas, mas, dadas todas as circunstâncias, não tenho a menor intenção de voltar. Ralph, por que você ficou fora de contato por 3 meses? Como pôde fazer isso comigo? Eu investiguei e adivinho que descobri, você estava me traindo, não é? Foi o que a agência de detetives me disse. Obrigada por me tratar como banco durante 2 anos. Vou enviar os papéis do divórcio. Por favor, lide com isso adequadamente. Talvez ele tenha pensado que eu não o pegaria, que tolo. Ainda assim, teve a audácia de dizer que queria que eu voltasse. Se você me reembolsar todas as despesas de vida dos 3 e devolver o dinheiro que lhe emprestei, talvez eu considere, respondi sarcasticamente. Isso seria cerca de 220 mil. Consegue lidar com isso? Ele ficou em silêncio e encerrou a ligação abruptamente, talvez percebendo que minha decisão era definitiva. Quando enviei os papéis do divórcio junto com uma fatura por danos emocionais, ele rapidamente os assinou. Agora só preciso apresentá-los na cidade para finalizar o divórcio. Em relação à compensação, ele transferiu o dinheiro imediatamente. Enviei a fatura com uma nota ameaçando expô-la em sua empresa se não pagasse em dia. Provavelmente, ele precisou fazer o empréstimo para cobrir o valor. Ouvi de fontes que a casa familiar agora está à venda. Parece que estão enfrentando dificuldades financeiras, tentando arrecadar fundos. No entanto, vender a casa significa que terão de alugar outro lugar. Considerando o custo do aluguel e das contas, vender a residência pode não ter sido a decisão mais sábia. Talvez tenham agido por necessidade de dinheiro rápido, sem pensar nas consequências a longo prazo. O que acontecer com aquela família já não é problema meu. Quanto a mim, estou aproveitando plenamente minha vida de solteira e já tive o suficiente desse casamento. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.